Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Este é o apostolado da Virgem de Guadalupe e vamos para mais um Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio. Mas alguns disseram: é por Beelzebul, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo os seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebul que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebul que eu expulso demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas, quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo, está contra mim. E quem não recolhe comigo, dispersa. Quando o espírito mau sai de um homem, fica vagando em lugares desertos, à procura de repouso. Não me encontrando, ele diz: vou voltar para minha casa de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Então, ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, instalam-se aí. No fim, esse homem fica em condição pior do que antes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Evangelho de hoje, que está em Lucas, capítulo 11, versículo 15 e 26, é uma continuação do Evangelho de ontem, sobre a oração. Vimos, primeiramente, que Nosso Senhor ensinou a oração do Pai Nosso aos discípulos, a chamar Deus de Pai, e o último pedido era: não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Anteontem. Ontem, Nosso Senhor desenvolveu o tema, diz que a oração deve ser perseverante, deve rezar todos os dias, sem desanimar, sem falhar, e se falhou, voltar a rezar. E hoje Nosso Senhor vai ensinar para a cada um de nós qual é a importância da perseverança na oração. Porque o que se trava é uma luta espiritual. São Paulo nos falou sobre isso. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Pois bem, o cristão, ele trava esse combate contra o mal. Há uma luta espiritual ocorrendo neste exato momento. Por isso é preciso rezar e permanecer na oração, sem jamais desanimar. Se você começou a orar, se você começou a ter uma vida de piedade, você não pode voltar atrás. Jamais. Em um contexto, então, em que Nosso Senhor é intitulado como Beelzebul pelos seus inimigos que não gostavam dele, que o perseguiam, que queriam o seu mal e sua queda, Nosso Senhor vai dizer: olha, a obra que eu faço é pelo dedo de Deus. E como é isto? O reino de Deus, então, chegou. É por obra de Deus, do Pai, que eu faço estas obras.
Porque se Satanás está dividido contra Satanás, seu reino não pode subsistir. E ao final do evangelho de hoje, que temos o ensinamento mais importante do Senhor, do versículo 24, seguintes. Quando o espírito mau sai de um homem, fica vagando em lugares desertos, à procura de repouso. Não encontra, ele diz, vou voltar para minha casa de onde saí. Bem, você vivia no meio do mundo, praticava pecados veniais, pecados mortais, não tinha uma vida em estado de graça. Você mudou de vida, se converteu, confessou-se, começou a receber a Eucaristia, ou seja, passou do estado sem a graça de Deus para o estado da graça, em comunhão íntima com Deus, passou a rezar, a orar, pois se não houvesse oração na sua vida, você não estaria assistindo esta homilia. Mas preste atenção, se você deixar de rezar, se você deixar de perseverar na oração, nas santas missas, sobretudo a dominical, nos sacramentos, se você voltar atrás, desistir do caminho do Senhor, olha o que acontece. O espírito mau, que dominava a sua vida mediante os pecados que você cometia, ele saiu dali, ele deixou você. Nosso Senhor te libertou daqueles espíritos malignos que te aprisionavam ao pecado, ao vício, aquela coisa ruim. Você foi libertado. Pois bem, estes espíritos malignos que foram expulsos de sua vida, graças a Deus, onde é que eles estão? Diz nosso Senhor, eles estão vagando por aí. Eles estão vagando em lugares desertos, à procura de repouso. Não encontrando repouso, isto é, não encontrando um lugar para estar, talvez o coração de outra pessoa, ele não encontrou ninguém para se instalar na vida. Então, ele vai dizer, vou voltar para a minha casa de onde saí. Que sabedoria do Evangelho, não é? Que sabedoria de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, estes espíritos malignos, eles ficam ao nosso redor. São Pedro disse para nós, não é? O demônio é um leão que está ao nosso redor, furioso, procurando a quem devorar, resistirem firmes na fé. Então, ele está esperando uma brecha. Ele está esperando uma queda tua. Ele está esperando uma anuência. Ele está esperando um relaxamento teu na oração, nos bons costumes, nas virtudes. E se ele encontrar esta brecha, a mínima que seja, ele volta. Que coisa terrível. Ele volta de novo a nos atormentar. Por isso é necessário se libertar totalmente do demônio, se libertar totalmente do mal. E é aqui que está a sabedoria grande do versículo 21 e 22. Poucos compreendem isto. Então, quero ensinar para você hoje, para que você aprenda esta lição. Diz assim, quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Então, quem é este homem forte? O demônio. O príncipe deste mundo, bem forte, armado, valente, guardava esta casa como se fosse dele. Nossos corpos, nossas almas. Versículo 22. Mas, quando chega um homem mais forte do que ele, nosso Senhor Jesus Cristo, venceu, morrendo na cruz e ressuscitando, arranca-lhe a armadura, arrancou a força do mal, na qual ele confiava, e reparte o que tomou dele. Quer dizer, torna-se dono, proprietário daquilo que pertencia ao demônio.
Pelo pecado, nós pertencíamos ao demônio, éramos propriedade dele. Mas nosso Senhor Jesus Cristo nos libertou e começamos a viver uma vida de oração, uma vida de piedade, uma vida de temor a Deus, uma vida de fé, de esperança, de caridade, de intimidade com o nosso Pai. Passamos a orar, a chamar Deus de Pai, a ter intimidade, a ter tranquilidade. Nosso coração passou a repousar sobre Ele. Encontramos paz, alívio, encontramos o nosso porto seguro. E agora é preciso permanecer no estado de graça, pois estes espíritos malignos são vingadores. Estão esperando ali qualquer brecha tua para voltar a te dominar. E que isso jamais, jamais aconteça. Por obra de Deus, por obra da misericórdia de Deus, isto jamais vai acontecer com você. Que o Deus Todo-Poderoso te guarde na fé, na fidelidade, na constância, na perseverança das boas obras. A comunhão íntima com Deus por meio de Jesus Cristo, pela intercessão da Virgem Maria. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Não deixe de dar o seu like, não deixe de compartilhar, não deixe de nos ajudar a evangelizar. Muito obrigado. Amém.